Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim falar da minha experiência de releitura de 84 do Murakami. Bem, trazendo um breve contexto para quem chegou por esse vídeo, não me conhece e quem também não assistiu o diário de leitura do livro 1, que já saiu aqui no canal, de releitura no caso. É, eu sou muito fã do Murakami, já li todas as obras, né, que ele tem publicadas em português, algumas em inglês, então eu já li realmente muita coisa dele. E 1,84 tinha sido a primeira obra do Murakami que eu li. Há uns 9 anos atrás, eu não tenho a data exata em que eu o li, mas acredito que deve fazer uns entre 8 e 10 anos, então vamos utilizar aqui 9 anos. E tinha sido uma experiência agridoce, digamos assim, né? Eu tinha ficado muito hipnotizada, foram livros assim que mexeram muito comigo, que eu li muito rápido. Eu, né, tenho a lembrança do dia em que eu finalizei, que eu fiquei, tipo, da hora do almoço até a noite, assim, sem comer, porque eu queria muito ficar lendo e saber o que queria acontecer. E no final eu tinha ficado muito desapontada pela falta de explicação das coisas, então eu lembro muito da indignação que eu senti, do tipo, meu Deus, mas o que é isso? Que final é esse? O que era tudo isso que existia nessa história? Claramente porque eu não conhecia o Murakami, né? E na época eu comentei que eu não leria mais nada desse autor, tinha ficado, digamos, decepcionada, né? Mas as coisas foram assentando, né? Eu fui percebendo todos os elementos da escrita do Murakami que eu gostava. E um dia, passeando numa livraria, tinha lançado Sono, e né, aquela edição capa dura, né, do conto específico Sono. E eu fiquei tentada a comprar, então comprei e li Sono. E assim foi seguindo a minha experiência com Murakami até chegar nesse momento em que eu já li mais de 20 obras dele, com certeza. E por muito tempo, né, as pessoas costumam perguntar qual é o seu livro favorito do Murakami, coisas assim. E eu tenho dificuldade, inclusive, porque os momentos em que eu li eu acho que afetam muito. Então, por exemplo, Caçando Carneiros é um livro que eu tinha impressão, né, na época eu não gostei tanto. E depois, muitos anos depois, eu li o Dance, 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 que em teoria é uma continuação, né? Faz parte do mesmo universo ali do Caçando Carneiros, e eu amei. Então eu já fiquei muito com esse ponto do tipo, será que relendo as coisas a minha experiência seria muito diferente? Eu não sou uma pessoa que tem tanto hábito de reler, assim, eu tenho um pé atrás, eu tenho medo de estragar experiências que foram muito boas. Mas, enfim, não tinha mais nada do Murakami para eu ler. Eu estava com vontade, eu comentei sobre um que 84 com uma amiga minha e resolvi comprar para reler, né? Eu não tinha os livros físicos, eu tinha lido no Kindle, né? Eu tenho os e-books. Eu quero ter a coleção inteira do Murakami, então aproveitei para comprá-los. E aqui estou para falar um pouco sobre o que eu achei, quais foram as diferenças. Eu já adianto que tem algumas coisas bem diferentes. Não vai ser uma resenha, né? Então, caso alguém tenha chegado aqui, a intenção dos meus vídeos não é ser resenha, é realmente uma conversa sobre a minha experiência de leitura. O livro 1 foi um pouco mais incômodo para mim. E eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque tem um diário de leitura que eu fui gravando as minhas impressões né, no decorrer da leitura desse livro. Eu viajei e levei ele, então eu consegui ler ele mais sem interrupções, assim. E aqui aconteceu uma coisa que é bem comum nos livros do Murakami comigo, que é eu me incomodar no início com algumas coisas especificamente sexuais de corpo, ou que de alguma maneira, né, tem ali uma hipersexualização da mulher, e isso acontece em muitas obras do Murakami. Eu lembro de ter sentido exatamente dessa maneira no Sul da Fronteira Oeste do Sol. E isso geralmente acontece no começo e no decorrer do livro, ou essas coisas vão se amenizando, ou eu vou ficando tão imersa na história que elas passam a me incomodar menos. Nesse caso, eu acho que a grande questão aqui é essas coisas estarem um pouco desconectadas do restante dos acontecimentos. Então, no livro 2 isso também vai acontecer, né? Vamos ter cenas, inclusive, mais explícitas, etc. Mas elas estão mais conectadas à história e aos acontecimentos, e aqui eu sinto que é um pouco mais despropositado, assim, são coisas que se cortasse isso da história não mudaria muito.
Por outro lado, agora já tendo lido muitas coisas do Murakami, eu também sei que esse tipo de coisa, situações de sexo estranhas, por exemplo, fazem bastante parte das obras dele e que elas têm um significado, têm uma representação, na verdade, né, além da história em si. Então aqui eu não estou falando especificamente sobre essas cenas, mas sim sobre o fato de muitas vezes ter sido citado corpo, atributos e gostaria de ter seis maiores e coisas do tipo, que acontece nesse. Então, o primeiro para mim foi mais assim, eu fui aos pouquinhos, fui entendendo o que ia acontecer e não amei. Então, o primeiro eu fiquei com o pé atrás e pensei, essa releitura vai dar ruim, que eu não vou gostar tanto desse livro quanto eu imaginar. Aí eu comecei o livro 2. O livro 2 eu lembrava de ter sido meu favorito. E foi o que aconteceu, foi meu favorito de novo. Eu amei esse livro aqui. Eu li ele muito rápido. Eu comecei a gravar um diário de leitura e nem deu tempo, porque eu comecei a ler antes de uma viagem, li algumas páginas, né? Eu não levei ele. E aí quando eu retornei, eu já li em 2, 3 dias todo o restante. Então, eu realmente gostei muito. Aqui se desenrolam muitas coisas da história em si, né? Então, é um livro com ritmo muito frenético, toda essa parte de empolgação por saber o que acontece, que eu lembro de ter sentido, eu senti de novo, assim, de querer seguir na história, porém com menos ansiedade, né? Então, amei esse aqui. E eu também gostei muito do livro 3. Aconteceu a mesma coisa. O livro 3 provavelmente foi o que eu li mais rápido, né? Porque o livro 2 teve uma viagem aí no meio do caminho, o livro 3 eu li de forma mais direta. Eu até comentei, ai, não sei se eu vou conseguir terminar ele em maio. E assim, eu terminei na primeira semana de maio, assim, terminei bem rápido mesmo. Eu não conseguia parar de ler. Aconteceu exatamente a mesma coisa, assim, quando eu tava faltando, sei lá, umas 40 páginas. Meu namorado ficou tipo, tá, como assim você não vai jantar? Porque eu sou a pessoa que sempre está com fome mais cedo, né? E chama pra jantar e tal. E eu tava assim, ai, mas eu só quero terminar o livro. Mas ainda faltava um pouquinho. Então aconteceu, foi exatamente a mesma situação, assim. Então, realmente é um livro que prende muito, né? Uma obra que prende muito, você quer muito finalizar. Dito tudo isso, acho que a gente. Dito isso, o que tem em comum, né, da minha primeira leitura com essa minha releitura? O fato de ser uma leitura que envolve muito, né? Então o segundo e o terceiro eu basicamente devorei. Eu queria muito continuar a leitura. Em comparação com outros livros que eu estava lendo ao mesmo tempo, era para esse que eu queria voltar. É uma leitura que eu consigo fazer em momentos específicos, tipo, na hora do almoço, em 15 minutos numa sala de espera, que são coisas que eu não consigo fazer com todos os livros. Então, ele tem essa simplicidade, apesar dos livros do Murakami terem uma profundidade de tema e, enfim, de reflexões, eu consigo, né? São leituras que eu considero fáceis de fazer assim. Mas a gente também teve muitas coisas diferentes. E aí eu acho que o principal ponto é não só eu não fiquei super na ânsia de saber uma explicação para toda a história, porque, né, na época eu nunca tinha lido nada do Murakami, eu era acostumada a ler livros convencionais em que você vai ter um final, uma explicação, uma moral da história. Agora eu já sou muito acostumada a Murakami, então eu não tinha nenhuma expectativa de que as coisas fossem explicadas, então eu acho que isso muda muito, né? A minha empolgação e vontade de continuar lendo não era para ter uma explicação sobre tudo, era para desenrolar realmente a história. Mas, além disso, eu fui um ponto além. Eu acho que eu tô ficando muito é, conectada ao Murakami, que não só eu não fiquei decepcionada com isso por não ter tido essa expectativa, mas eu não achei que faltou explicação. Então, foi quase o contrário. Eu cheguei no final surpresa pelo tanto que as coisas são explicadas. Eu achei quase otimista, assim, o final, em comparação com outras obras, né? Então eu acho que isso vem um pouco de já ter lido muita coisa do Murakami, já ter lido outras coisas que ficam mais em aberto, né? Não estou dizendo que esse livro tem explicação sobre absolutamente tudo, mas ele tem um desdobramento para todas as coisas relevantes. Eu acho que o principal ponto é esse, né? O livro não é sobre crisálida diária, etc. Não vou entrar em detalhes do livro ou da explicação, né, sobre essas coisas. As coisas sobre as quais esse livro para mim, ele desdobra.
Então, eu realmente fiquei muito surpresa positivamente com o quanto ele ficou fechado para mim. Assim, para mim ele amarrou todos os fios que ele precisaria amarrar e eu nem tinha expectativa de ter todos os fios amarrados. Então, foi super positivo nesse sentido. E além disso, eu acho que tem outro fator determinante para essa minha impressão, que é a maturidade mesmo, né? Estou 10 anos mais velha, basicamente, do que quando eu li antes. E uma pessoa completamente diferente, né? Em 10 anos, 9 anos, enfim, a gente muda demais. E eu acho que eu tinha uma expectativa na vida, assim, uma necessidade de controle e de saber, é, saber a explicação para tudo, assim, né? E realmente acho que isso foi uma das coisas que fez com que o Murakami fosse tão impactante na minha vida, o quanto ele mostrou, né? Ele foi um dos responsáveis aí, me ajudou nesse caminho de entender que, querida, a vida não é assim. Você não vai ter explicação para tudo. E tem inclusive uma frase que eu gosto muito, se eu não me engano, é no, do A Crônica do Pássaro de Corda, que fala: mesmo que você coloque no forno mistura para bolo, às vezes vai sair um macarrão gratinado. É algo do tipo, né? Não sei se a frase é exatamente assim, mas essa é uma coisa que a maturidade ensina pra gente. O que a gente tem controle é o que a gente vai colocar dentro do forno. O que a gente vai tirar do forno vai depender de muitas coisas externas a nós. E eu acho que realmente eu hoje tenho uma visão muito mais assim. Eu sou uma pessoa muito mais flexível, muito mais consciente das coisas que eu não sei e que eu não controlo. E eu acho que isso muda a minha experiência de leitura nesse sentido, de conseguir fazer a leitura interpretando e tirando insumos, né? Quando a gente faz uma leitura, o que a gente está fazendo é conectando nossas experiências com aquela leitura para tirar algum tipo de reflexão, algum tipo de ensinamento, ou de entretenimento mesmo, né? Acho que existem vários tipos de leitura, mas enfim, não necessariamente é sobre ter a explicação sobre aquela história, assim, essa é uma coisa que mudou muito da Nina de 9 anos atrás para a Nina de hoje e que eu sinto que também afetou, né? Provavelmente, se eu não tivesse nunca lido Murakami lá e lesse agora, eu ainda teria um choque. Eu acho que é o grande motivo por ter sido tão relevante é o fato de que ele basicamente foi um contraponto a tudo que eu era, assim, a extremos que eu tinha de necessidade de explicação, de controle, de racionalizar as coisas. E hoje eu já absorvi muitas coisas, talvez inclusive por ter virado uma leitora de Murakami, né? Eu acho que com certeza as experiências de leitura interferem muito nesse aspecto, né? Nos constroem muito nesse aspecto. Então esse é um dos pontos principais que ficou para mim, o quanto eu mudei nesse aspecto e a forma como a minha experiência de leitura, né, final ficou muito diferente, simplesmente por aceitar melhor as coisas que a gente não entende e que a gente não precisa entender tudo para que as coisas façam algum sentido. Acho que basicamente é isso. Espero não ter ficado muito confuso. E um outro ponto que me chamou muito a atenção e que possivelmente está relacionado a esse fato de da leitura ser sempre uma associação entre as experiências que a gente tem, um repertório, né? É que eu associei muito a Paul Auster, não só Paul Auster, mas a temática dele, né? Essa questão de como a vida pode ser diferente, né? A função do acaso e o quanto pequenas mudanças poderiam afetar a vida. Então aqui nós temos muito na história de Tengo Yaomami, né? Sem dar spoiler, dos dois lados, reflexões do quanto a vida poderia ter sido diferente se num determinado momento eles tivessem agido de outras formas ou feito algo para mudar uma determinada situação. Essa tendência da humanidade sempre pensar, né, no que poderia ter sido. Então eu conectei muito a Paul Auster e vejo que isso aconteceu por ser algo que está muito presente na minha vida hoje, né? Eu tô lendo muito Paul Auster. Hoje o Paul Auster está sendo o que o Murakami foi para mim há uns 9 anos atrás, com a diferença, né, de que o Murakami começou mais agridoce e a relação foi melhorando e o Paul Auster eu realmente acho muito difícil que eu leia qualquer coisa que me impacte mais do que 4, 3, 2, 1, assim. É, mas são pontos que eu não lembro de ter refletido sobre há 9 anos atrás, e aqui tem várias anotações, né? Tem pontos, né? Eu até fiz anotação aqui no livro 2, ele fala bastante
sobre isso. Tem a questão do bem e do mal aqui também, né? O que é bem e o que é mal, né? E acho que essa é uma questão que o Murakami explora muito bem, o quanto bem e mal não existem, né? O quanto são lados de uma mesma moeda. E como eu comentei, esse também me pegou de surpresa positivamente, porque é uma temática que eu amo. Eu não lembro, né, de ter interpretado dessa maneira. Então, em resumo, eu acho que eu consegui absorver muito mais reflexão e conectar muito mais nessa leitura com as minhas experiências. Primeiro, por não ter ficado nessa ânsia de saber o que ia acontecer. Então, eu percebi que eu realmente não li muito rapidamente, né, no passado, buscando uma explicação e respostas que não viriam. E dessa vez eu não tinha essa expectativa, eu aproveitei muito mais o caminho. Acho que dá para fazer essa metáfora, né? Às vezes a gente vai correndo porque a gente quer chegar num determinado lugar. E o que aconteceu na minha primeira leitura é que chegando lá não era tudo que eu imaginava, ou a vista, né, tinha alguns pontos cegos. E agora eu fui aproveitando muito mais esse trajeto e olhando muito mais, eu realmente acho que chegando lá eu consegui ver tudo que eu deveria ter visto, justamente por ter conseguido ao longo do caminho ir coletando assim essas impressões. Então, eu gostei muito, gostei mais do que eu imaginava. O primeiro livro realmente tem pontos para mim, né? Não vou mentir. Mas o segundo e o terceiro eu gostei bastante. Foi uma releitura que cresceu para mim. Eu gosto mais do que 84 hoje do que eu gostei na época. E olha que na época eu gostei, só que foi um gostar bem mais complexo de entender. E eu fiquei bem feliz, né? Me deu vontade de reler outras coisas por ter essa percepção de que elas podem mexer de forma muito diferente com a gente em momentos distintos da vida. É óbvio que eu já sabia disso, né? Que pessoas diferentes leem os livros de forma diferente, e com certeza isso também acontece quando a gente lê em momentos diferentes da vida, com outras experiências e com outros repertórios. Mas eu confesso que ter conseguido relacionar o Murakami com o Paul Auster me deixou muito curiosa sobre se eu teria essa mesma experiência, né, relendo outras obras do autor. Agora, Murakami lançou livro novo, né, tá na pré-venda, na verdade, quando eu gravo esse vídeo. Então, né, temos livro novo aí do Murakami para ler. Mas eu tô muito curiosa pela releitura de Caçando Carneiros. Então, não sei quando, mas provavelmente vai ser o próximo Murakami que eu vou reler. Se vocês quiserem diário de leitura, comentem aqui. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, mas eu quis trazer um pouquinho das coisas que eu fui sentindo aí ao longo da leitura e quais foram as diferenças que eu tive, né, entre a minha primeira experiência de leitura com um Q84, que também foi a minha primeira experiência de leitura com Murakami no geral, e com ela agora, quase 10 anos depois. Obrigada quem assistiu até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.